Tudo bem com vocês? Professor Ricélio Costa, trazendo a disciplina de Ciências. No nosso hashtag Estudo em Casa, nós iremos fazer a revisão de conteúdos. Nós iremos, na aula de hoje, revisar as 4 primeiras semanas do nosso ensino remoto. Então, nós vamos falar sobre o capítulo 1, que é a biodiversidade, e o capítulo 2, que é a adaptação dos seres vivos. Nós elaboramos 10 questões com alternativas, são questões objetivas, para que a gente possa fixar o nosso conhecimento em torno destes 2 capítulos, tá bom? Então, nós iremos apresentar as questões, fazer uma leitura e tirar algumas dúvidas e também tentar repassar para vocês algumas orientações, ok? Vamos lá. Na primeira questão, que estudiosos cientistas se preocupam em conhecer melhor os seres vivos e suas características? Então veja bem, que tipo de estudioso cientista se preocupa em conhecer melhor os seus seres vivos? São os naturalistas? São os arqueólogos? São os biólogos ou são os ambientalistas? Então, só um tipo de estudioso se preocupa em conhecer melhor os seres vivos e suas características. Então, vocês vão marcar a alternativa correta. Segunda questão, o que são seres vivos autotróficos? Isso aqui a gente estudou, a gente já passou para vocês as orientações sobre este tipo de seres vivos. E aqui uma destas alternativas justifica esse tipo de seres vivos. Então vamos lá. Item A. São seres vivos que são capazes de produzirem seu próprio alimento, como as algas e plantas. São seres vivos que se alimentam de outros seres vivos. São animais que se alimentam de plantas ou são plantas que se alimentam de outras plantas? Então, marcar a alternativa correta. Terceira questão. Os seres vivos heterotróficos são seres vivos que se alimentam de outros seres vivos. Não produzem o próprio alimento. Quem são estes seres vivos que são heterotróficos? São as plantas e algas? São as bactérias? São os insetos ou são os animais e fungos? Marcar a alternativa correta. Quarta questão. Sobre o conceito de espécie. Um pé de alface não dá tomates como frutos. Nem tomateiro produz laranjas. Uma cadela não dá à luz a gatos. Tampouco uma gata tem sapos como filhotes. Sobre estas condições, que a alternativa é falsa? Então, vamos marcar a alternativa que é falsa. Tem 4 itens e só uma é falsa. Vamos aqui. Item A. Grupo de seres vivos podem cruzar em condições naturais. Seres vivos não originam descendentes férteis. Indivíduos de uma certa espécie geram descendentes que pertencem à mesma espécie. D. Uma espécie se distingue de outra pelas características comuns compartilhadas por seus indivíduos. 3 alternativas são verdadeiras, só uma é falsa. Então, nós iremos marcar falsa. Quinta questão. É a palavra usada para expressar a variedade de espécies de seres vivos e suas diversidades de interações que existem em nosso planeta. Estamos falando de quê? Da biodiversidade? Do ecossistema? Dos fenômenos naturais ou da biologia? Isso aqui é uma afirmativa de um desses conceitos aqui, tá ok? Então, vocês vão tentar compreender essa intenção, né? E uma dessas alternativas, ela diz exatamente o que é que significa. Sexta questão. O que é extinção de uma espécie? Então, vamos fixar aqui nas alternativas aquela que dá uma ideia de extinção. Nós estamos falando de extinção de espécie. Então, item A é a ausência de animais em um habitat.
Extinção de uma espécie é a exclusão de um animal naquela espécie temporariamente. C é quando o último indivíduo de uma espécie morre e que não existirá mais um outro igual. Ou é o sumiço de um indivíduo da espécie, mas sempre substituído por outro da mesma espécie. Então veja qual é a alternativa que dá exatamente o significado da extinção de uma espécie. Sétima, o que é ecologia? Então, uma única frase diz exatamente o que é ecologia. O item A é a ciência que estuda os seres vivos. B, a ciência que estuda o meio ambiente. C, é a ciência que estuda os ecossistemas. Ou D, a ciência que estuda a natureza. Marcar a alternativa correta. Oitavo, o nome dado ao conjunto de todos os seres vivos e fatores não vivos de uma determinada região, como uma floresta, uma lagoa, etc., são exemplos de quê? Esse conjunto de todos os seres vivos e os fatores não vivos, nós estamos falando de Pantanal, de ecossistema, de fauna ou de flora? Marcar só a alternativa correta. Nono, quando um animal se alimenta apenas de plantas, ele é chamado de herbívoros. Se um animal se alimenta de outros animais, é denominado carnívoro. Mas se o animal inclui na sua alimentação animais e plantas, então recebe o nome de onívoro. Dentre as alternativas, qual é a incorreta? Então, trazendo aqui, gente, as ideias do que é animais herbívoros, carnívoros e onívoro. Herbívoro se alimenta só de plantas, carnívoro só de carne, onívoro de carne e plantas. Então, vamos ver desses animais qual é a alternativa correta. Vamos lá, o item A está dizendo que a vaca é um animal herbívoro, ou seja, só come plantas. Se for verdadeira, ok. Se for falso, fique atento para marcar a incorreta. B. O cavalo é um animal herbívoro, só se alimenta de plantas. C. O leão é um animal carnívoro, só se alimenta de carne. E D. O jumento é um animal onívoro. Está dizendo que ele tanto come carne como ele come planta. Dessas 4 alternativas, só uma está errado. Marcar a incorreta. E a 10ª questão, qual cadeia alimentar demonstra a sequência correta? Nós temos 4 alternativas de uma sequência de uma cadeia alimentar que somente uma condiz com a verdade. Então vamos lá no item A. Está dizendo que a planta é alimento do gafanhoto, que o gafanhoto é alimento do sapo e que o sapo é alimento da serpente. Se toda essa cadeia alimentar for correta, você marca a alternativa. Se não, vamos buscando nas demais. Está dizendo aqui, que no item B, que o sapo é alimento da planta, que a planta come sapo, né? Que a planta é alimento da coruja e que a coruja é alimento do rato. Tá? Essa setinha aqui está dizendo que esses animais, ou melhor, esses seres vivos, um é alimento do outro, nessa sequência. Vamos aqui para o item C, nessa ideia. Que a serpente é alimento da ave, ou seja, a ave se alimenta da serpente. Aqui está dizendo que a ave é alimento do gafanhoto, está dizendo que o gafanhoto se alimenta de ave. E que o gafanhoto é alimento da planta, está dizendo que a planta se alimenta de gafanhoto, certo? Nessa ordem. E o item D, rato é alimento do sapo, sapo é alimento da serpente, a serpente é alimento da ave. Qual é a opção correta? Tem que ser a sequência toda completinha para dar a ideia de cadeia alimentar, de forma correta. Então aqui a gente encerra essas 10 questões e alternativas para vocês fixarem o conhecimento dessas 4 semanas que nós estivemos até aqui do nosso ensino remoto, revisando esses 2 capítulos. Então, para vocês resolverem, para vocês terem o embasamento, vocês vão para o livro didático Ciências Naturais, Aprendendo com o Cotidiano, o nosso livro didático, né, da turma, e vocês vão estar entre as páginas 13 até a 46, e lá tem justamente o conteúdo desses 2 capítulos. E lá vocês vão ter o embasamento para responder essas questões, ok? Finalizando aqui a nossa aula, deixo um recado para todos. Hashtag fique em casa.